quero também saudar o Mateus por uma sinceridade. Outra vez até eu disse ao Mateus que eu gosto muito do caráter do Mateus e a sinceridade dele. Ele disse uma coisa muito importante, que eu até, quando ele disse a primeira parte, eu fiquei, certo, mas quando ele disse a segunda, eu disse, louvado seja Deus. O próprio Mateus, ele admite que há um vai e vem das duas partes, ou seja, existem sim pessoas que saem das igrejas e procuram os curandeiros porque não encontraram a solução dos seus problemas. Mas ele também não ficou por aí, também disse que é verdade, que há pessoas que procuram os curandeiros e não encontram a solução dos seus problemas nos curandeiros e também vão para a igreja. Este é um fato e eu louvo a Deus por ele ser sincero quanto a isso. Isso é verdade. Se na igreja não encontro solução dos meus problemas, não faz sentido seguir a tradição? Bem, obrigado pela palavra, ilustre Massango. É assim, nós somos pessoas feitas com composições e éticas diferentes. E nós estamos num mundo onde temos um equilíbrio de posicionamentos. Há pessoas que, na verdade, nos aparecem nos consultórios em algum momento, estando a virem de igrejas onde estiveram a rezar e que em algum momento não conseguiram apanhar solução para certos problemas que tinham. E quando cá vieram, por acaso, resolvemos a situação e elas ficaram bem. Mas do mesmo jeito de como acontece conosco na nossa área, há muitas pessoas que em algum momento apareceram, vieram solicitar os nossos trabalhos e que nós fizemos que em algum momento não conseguiram chegar aonde tinham lá que chegar e que foram a uma seta religiosa e chegaram lá, foram apanharam uma solução. Não sei como é que isso acontece, mas sei que acontece. Há papéis invertidos em algum momento onde... Não, é possível encontrar solução dos meus problemas na igreja e é possível também encontrar na paróquia. Sim, é possível. Digo isso por questões de provas concretas, de situações que eu já vivi. Já recebi realmente muitas pessoas que vinham com situações muito sérias que em algum momento parecia que elas estavam num abismo sem saída nenhuma. Mas quando chegaram, resolvi a situação e uma vez resolvida a situação, já na conversa, nos comentários, é quando a pessoa a priori não te diz nada. Vai te falar um pouco mais tarde, à medida que vai vendo que as coisas estão lá acontecendo, que olha, na verdade eu venho de um histórico assim, e nessa linha acabei vindo cair aqui. Em algum momento a pessoa te diz, eu vim cair aqui, mas nunca em nenhum momento acreditei que eu pudesse ter uma solução na palhota. A pessoa já te conta após ter uma solução do problema que lhe apoquentava. Mas também em algum momento, conforme eu estava a dizer, esses são casos que acontecem, não saberia exatamente explicar no concreto como, mas questões espirituais são o que elas são realmente. Então, há casos também de pessoas que em algum momento vieram aos nossos consultórios, fizemos alguns trabalhos e em algum momento a pessoa não sentiu a satisfação lá e foi a uma igreja onde teve uma solução, uma situação resolvida. É daí onde a gente começa a falar sobre questões de equilíbrio de desempenhos. Porque essa parte do equilíbrio de desempenhos é o que existe. Agora, o que é triste dentro daquilo que são as nossas ações, que fazem em algum momento nós tomarmos posturas que não ajudam a nossa sociedade, é o facto de nós termos o hábito de brincar com a fé das pessoas. Porque esse problema existe. Mas como é que se brinca com a fé das pessoas? Temos que saber de que a fé é uma confiança, é uma crença que muitas das vezes não se apoia em muita coisa, que não seja a própria confiança. Então, a pessoa soube de que existe um médico tradicional que está lá e que faz trabalho X, teve uma situação em que alguém por acaso lhe tenha dado um ataque de um chifula, né? Que sabemos que são coisas muito comuns dentro da nossa sociedade de acontecer, e a pessoa apareceu lá tendo confiança e a certeza de que ia apanhar ajuda em mim, e eu, ao invés de ajudar aquela pessoa, porque em algum momento eu esperava algo X da pessoa e a pessoa não correspondeu, eu acabar levando a pessoa meses e meses a vir fazer o tratamento de chifula. É um tratamento muito pesado, onde a pessoa vai fazer aquilo por um tempo e por último não vai ter solução. Eu brinquei com a fé daquela pessoa. Em algum momento, algumas pessoas desta área nem fazem isso porque não conseguem. É aquela coisa de que a pessoa não foi ao encontro daquilo que eu em algum momento precisava. Então, do mesmo jeito
de como isso acontece na nossa arena tradicional, acontece mesmo na liga religiosa, onde a fé das pessoas chega a ser posta numa situação muito contraditória. Então, eu tomo a fé da pessoa como algo muito sensível e que merece um respeito tamanho, e que pegando nessa fé da pessoa, se a gente vai ao encontro daquilo que é a necessidade da pessoa, no final do dia, a gente cria um estado de luz na vida dessa pessoa, e essa mesma pessoa nesses dias tem algo positivo a contar. Sim. Obrigado, Mateus, governo, mas ainda com Mateus, em 30 segundos, é possível se tirar chifula com oração? Epa. Massango. É assim, nunca diria eu não, porque nunca presenciei. Estaria a mentir. Eu nunca presenciei algo igual. Muitas das vezes o que acontece é perceber mais daquilo que é a minha área, que é uma área que eu sei, com provas concretas, de que já pude tirar situações dessa natureza a pessoas. Há chifulas de vários aspectos, aqueles que batem no peito, batem nas pernas, batem na barriga, até na cabeça também existem essas coisas. Essas são coisas que em várias ocasiões já tratei a minha maneira, sempre consegui ter luz nisso. Agora, já na parte religiosa como tal, eu não saberia provar se é possível ou não, mas pronto. Talvez um dos meus colegas possa explicar melhor. Qual é o erro de ser na palhota? O que acontece na tradição, afinal? Bem, uma boa questão. Primeiro eu gostaria de deixar claro, e bem claro mesmo, que um curandeiro não é diabo, não é agente do diabo. A pessoa, naquilo que ela é, aquilo que ela é nota-se pelas suas ações. Eu costumo ouvir a dizerem que é porque até o próprio diabo imita as ações boas e no final do dia te compra para sei lá onde. Mas uma questão é clara, um curandeiro não é diabólico. Se for, será uma questão de escolha própria. Por que digo isso? Aquilo que você faz por saber que é um dom que você tem e que também dá os frutos concretos daquilo que você consegue ver, que é uma questão que está intencionalmente bem feita e é uma coisa que parte de uma alma pura, praticamente é uma questão limpa, e é clara. Então, eu não posso em nenhum momento vir me sentir como quem, por praticar as minhas atividades, eu seja aquela pessoa que pertence às trevas, como assim tanto se diz. Bem, cada um tem a sua forma de crer, a sua forma de analisar as coisas, mas a verdade é o curandeirismo é uma área muito séria, é uma área reconhecida, é uma área que tem impactos muito positivos na vida de tanta gente, dependendo daquilo que a pessoa vai procurar quando vai atrás do curandeiro. É uma pena que ultimamente, de tanto que a gente tem estado a falar, a evangelizar, melhor nesse caso, as igrejas ultimamente têm o vício de evangelizar o curandeirismo como se fosse um problema tão grande na sociedade, que é uma sociedade tão cheia de assuntos sérios, mas onde põe-se tudo de lado e põe-se o curandeirismo em frente, por uma simples questão, a competitividade que se acha de que existe pela questão mesmo do próprio fluxo das pessoas que deviam estar ou nas palhotas ou estarem nas igrejas cristãs e por aí em diante. Onde eu não sinto que até haja uma necessidade desses conflitos existirem. Por que eu digo isso? Por exemplo, se eu deixo de falar da palhota, vou falar mesmo da própria... Porque se formos a falar de questões demoníacas, eu acho que a ação do demônio é aquilo que nós somos como pessoas. As nossas ações é que refletem essas questões. Nós temos, por exemplo, esse assunto quando a gente fala de fé. Brincar com a fé das pessoas é uma coisa muito séria. Aquilo que nós temos visto muitas das vezes de pessoas que têm a capacidade de liderar espiritualmente pessoas. Falo de pessoas da minha área, porque nós temos o curandeiro, temos o obscurantista, são pessoas que têm arenas diferentes, essas pessoas que dão pactos, essas pessoas que fazem esse tipo de promessas que o Lustre estava lá a dizer, essas pessoas que criam até certas igrejas ligadas exatamente a isso, essas organizações que controlam o mundo, a classe dos Illuminatis e por aí em diante. São classes que têm a ver com o obscurantismo, onde, infelizmente, há uma confusão que acaba criando a ideia de aproximar o curandeirismo a essas práticas. Eu, como curandeiro, eu não sei como fazer o obscurantismo.
Eu, como curandeiro, não sei como enfeitiçar alguém, porque eu mesmo, se um desses dias quiser deixar esse curandeirismo para me tornar nesse homem dessas trevas, desses pactos que são feitos, esses acordos, eu teria que deixar de ser curandeiro para me tornar isso. É possível eu deixar de ser curandeiro e me virar um obscurantista. Então, a minha classe não vai ser esta, dessa pessoa que está sentada aqui. O que, infelizmente, temos visto, se me comporto mal na maneira de como eu atuo na fé das pessoas que vão ter comigo por uma necessidade que está lá por ser tratada, isso sim, estarei a ir ao encontro das ações das trevas. Caso isso não seja feito, então praticamente estou num caminho organizado. O mesmo acontece. Eu já tive casos de pessoas que me apareceram, pessoas de grandes posicionamentos de igrejas cristãs, a virem pedir coisas que eu, como curandeiro, nos anos que eu tenho a trabalhar, nem conheço, nem sei como é que se fazem. E sei de pessoas que em algum momento já foram me pedir até coisas que nem posso falar para serem vergonhosas. E sei de coisas que eu mesmo já fiz várias vezes, eu já tive experiências diretas de igrejas que não entravam pessoas. Eu fui trabalhar as igrejas, começaram a entrar em pessoas. Eu tive casos de pessoas que eu mesmo tratei. O curandeiro Mateus já foi fazer um trabalho na igreja. Até dentro de Moçambique, fora de Moçambique, isso já fiz várias vezes. Mas, Mateus, muitos curandeiros só não gostam de aparecer e começarem a aparecer denegrirem personalidades. Porque não é o papel correto de um curandeiro isso. Ou de um ser humano lúcido. Não seria um papel correto. Então, eu acredito que na vida, aquela pessoa que sai, por exemplo, aqui em Moçambique agora já nem acham muita coisa, alguns desses líderes religiosos saem daqui, vão para países de fora, onde buscam aquele poder um pouco mais forte. E depois aquela pessoa teme a mim, eu como ovelha dela, há de chegar, botar a mão dela em cima de mim e dizer que está me a abençoar. Quem está me a abençoar nessa altura? Aquela bênção vem de onde? Então, é aí onde a gente tem que julgar muito a questão da nossa fé. Porque estamos a falar agora, por exemplo, de que Deus não oferece a ideia de que nós temos que ser pessoas ricas fisicamente. Mas nós, na vida, precisamos de ter um estado, precisamos de ter casas, precisamos de ter uma vida decente, que é aquilo que uma pessoa tem que ter. É um direito que nós temos de ter. Mas temos visto, muitas das vezes, pessoas que levam anos e anos. Uma igreja abriu hoje. O pastor ou o líder religioso daquela igreja era uma pessoa que mal tinha até uma cadeira para sentar. Mas 2, 3 minutos aquela pessoa está a trocar de carros de luxo e as práticas que são feitas ali dentro daquela igreja não são práticas que mostrem que realmente há uma dignidade que encaminha aquelas pessoas a um caminho de boa fé. Onde mulheres de donos são mulheres que depois acabam sendo separadas de seus maridos para ficar com os tais pastores, filhas de donos, são violações e coisas que não têm lá muita coisa a ver. Então, é nesse sentido que eu olho para a fé da pessoa como uma coisa que tem uma prioridade grande. Se eu brinco com a fé daquela pessoa como curandeiro, então me pus no lençol sujo com aquilo que são os meus dons. Agora, se eu como um pastor ou líder de uma congregação qualquer, eu vou buscar forças obscuras para poder pôr as mãos nas pessoas e lançar muitos problemas na vida daquelas pessoas em nome de Deus, é uma brincadeira muito feia. Então, é aí onde surge esse conflito. Hoje em dia as igrejas já como é que se diz, não pregam muitas coisas que têm a ver com questões bíblicas. Pregam o curandeiro, porque as pessoas têm que saírem do curandeiro para poderem fazer o que é estarem muito mais... A pessoa sente que é uma competição. Não é uma questão espiritual, é muito mais uma questão mesmo humana, de pessoas que sentem que parece que uma pessoa quando entra no curandeiro rouba, perde-se alguma coisa numa parte. Então, para que a pessoa não entenda isso, depois vem essas explanações bíblicas que as pessoas leem. Eu não nego de dizer que não hajam boas igrejas, existem, assim também como existem boas palhotas, bons curandeiros. Agora, tudo aquilo que é mau reflete-se na ação daquilo que a pessoa é. Eu acho que aonde tem uma coisa negativa, a gente vê pela ação. E muitas das vezes, aquilo que a gente precisa tem que ser o resultado daquilo que a gente precisa. Pronto. Não há bom curandeiro e mau curandeiro, tudo é do diabo. Fique bem claro. E a carta de Tiago, capítulo 3, versículo 13, a Bíblia fala de 2 tipos de sabedoria. A Bíblia diz, existe um sábio em Deus, existe um sábio em diabo. Então, o curandeiro Mateus, a sua forma de explicar das abordagens, ele aparenta ser muito sábio, mas é um satanista. Estou a advertir você. Não costuma ser o meu hábito esse, mas eu queria pedir para que moderasse as palavras que estás a usar.
Eu não sou satanista, nunca me apanhaste. Você é satanista? Satanista talvez seja alguém que entende um pouco Irmão, disso. Essa irmão, pessoa eu acho que não vou serias te passar tu. a mão na cabeça, não é Não, comigo isso aí. eu não sou e não vou satanista. moderar nada enquanto você não... Jesus Eu Cristo não morreu sou na cruz satanista. para a sua salvação. E tem uma você coisa. está a levar massas de pessoas, Para, nossos familiares, para, fique nossos calmo. crentes. Você Fique não vai calmo, mandar calmar fica nada. calmo. É que eu não vou poder No falar teu com você a tempo de gritar. falar, eu mantenho minha boca fechada. Eu No meu quero tempo de dizer falar, uma cala a coisa boca, clara. me deixa falar. Eu quero dizer, Satanás eu pode não abrir a vou boca para mandar aceitar, calar a boca. eu não vou Você não vai mandar aceitar calar a boca nem você me hoje, nem chamar de amanhã. satânico. Mateus, Eu não sou, eu sou o senhor Mateus. Irmão Mateus. Eu não você sou Mateus me manda para ti. calar a boca. E você Satanás não a vai mim me chamar de intimida. satânico. Não funciona Tudo isso. bem. Satanás a Eu mim não me tenho uma intimida. dignidade Não me manda que calar precisa a de ser boca. preservada. Eu E você te não vai me aconselho. chamar de satânico. Eu te aconselho. E lembrar que eu te nunca chamei aconselho. ninguém para minha casa. A pessoa que vai para minha casa Esses que vêm vai ter porque contigo. sente uma As necessidade. almas dessas E pessoas. aonde você está sentado Irmão a falar Felipe, mal, Irmão, você sim. aonde está permita esse homem sentado, mandar calar a boca. Não permita. Tu tá pedindo. aonde você está Não sentado, permita um curandeiro mandar calar a boca. Um Irmão pastor. Felipe, Não permita. eu Mateus, vou te mandar Mateus, moderar a Mateus, forma de falar comigo. Mateus, Me respeite, Mateus, é importante Mateus. isso. Indo à justiça assim. Por quê? No espírito você não Eu tenho uma dignidade Irmão que Felipe. tem que ser preservada. Irmão Felipe. Então Mateus, preciso que me respeite. Por favor. Mateus, eu sou uma pessoa digna, pá. Irmão Felipe. Deve haver satânicos na sua casa. Na minha casa não temos satânicos nós. Na minha casa não existem satânicos. Ilustre Mateus Governo. Devem existir alguns na sua casa, ilustre Felipe. Você entende muito bem dessas Mateus, coisas. O primeiro é você. Ei, poxa, Mateus, pá, sinceramente. pessoas. Vamos cortar os micros, se for assim. Vamos cortar os micros. Não, ele tem que moderar. Eu tenho muita calma, Vamos mas fazer você não assim. pode me abusar. Vamos fazer o seguinte: o Mateus Governo levantou a mão para reagir em torno das palavras do irmão Felipe. Vamos dar o tempo ao Mateus Governo, depois vamos devolver a palavra ao irmão Felipe. Pode ser? Claro. Vamos passar para o Mateus Governo. Sim, Mateus Governo. Agradeço tanto. Na verdade, eu não queria entrar em confronto com ele, porque eu tenho em consideração a priori que Moçambique é um país laico, onde eu tenho o direito de poder exercer aquilo que eu quero e gostar daquilo que eu gosto. O meu BI diz Mateus Governo. E se um desses dias eu tiver que responder a alguém, vou responder a quem me criou, que é aquele Deus que você tanto fala, que eu não sei se é o mesmo divisionista ou é aquele que criou o mundo, porque o Deus que nós temos ultimamente, parece que é esse divisionista que faz as pessoas brigarem até um ponto onde parece que nós tornamos-nos em deuses nós os mesmos. Não é assim. A única coisa que eu queria lhe aconselhar era ter modos de como se expressar como uma pessoa idônea como eu. Não é para falar, me chamar de satânico. Você não conhece a minha vida e eu não conheço aquilo que são as suas ações fora das câmeras. Então, você se fala dessas coisas, começa primeiro a denigrir a minha imagem por coisas que você é que sabe de onde é que vem. Segundo, eu não gosto quando pessoas me faltam respeito, porque eu também respeito as pessoas. Vamos fazer um diálogo civilizado e vamos àquilo que interessa. Eu botei duas posições aqui. Eu esperava que talvez pudesse até agir em torno desses pastores que põem em mãos as pessoas, tendo de fazer pactos, porque é uma questão que não vamos deixar de falar sobre ela, se faz mal à sociedade. Agora, você parece que não ouviu tudo isso. Voltou e veio me atacar, me chama de satânico. Que tipo de diálogo estamos a fazer? Isto não pode ser uma palhaçada, um show palhaçada. É um diálogo sério, onde tem pessoas sérias lá fora. A ver, então, vamos lá procurar nos concentrar e fazermos algo que seja útil para a sociedade que lá nos vê. Eu não quero me pegar contigo, Maracago, tu nunca faria isso. Então também procura evitar, me respeito. Para fechar, temos aqui comentário do Gesaldo Jaime. Curandeiro é o caminho e a vida dos africanos. Nós somos da tradição. Comentários Mateus Governo. Olhando para o tema 2, o que gera mais lucro? A fé em Deus ou a tradição? 30 segundos, ficamos sem tempo. A identidade espiritual correta dá lucros. Eu me sinto bem posicionado na minha tradição, eu sinto-me bem filho de Deus e me sinto amado por Ele nessa posição em que eu estou. E com base naquilo que eu sei é que a tradição existe e não é nada um conto de 3 macacos, como estava aqui a dizer o colega. É uma questão muito real e bem séria e funciona, porque nós sentamos aqui realmente, estamos aqui a falar sobre bases que estão descritas na Bíblia. A Bíblia é um instrumento do homem, onde foi inspirada em Deus, mas quem escreveu a Bíblia foi o homem. No entanto, que essa mesma Bíblia que a gente elogia tanto é a mesma que vendeu muito o mundo através do aproveitamento que o homem usou para poder conseguir ganhar esse lado dessa divisão que nós temos. Então, eu acredito no Deus, eu amo Deus, mas não este que tanto se fala dele nos tempos de hoje.
Agora, vou aproveitar e agradecer à TV pela chance que me deu de cá estar e aproveitar e deixar um número que é 87-393-2727, 87-393-2727, Mateus Gouveia no Facebook, Mateus Gouveia no YouTube, Mateus Gouveia no TikTok e vamos falar.